Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde! Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Hoje conversamos com Meg Rayara Gomes de Oliveira, doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Ela foi a primeira travesti negra a se tornar professora universitária. Escreveu a tese O Diabo em Forma de Gente, Resistência de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação, indicada ao Prêmio CAPES de Melhor Tese de 2017. Ela esteve em Porto Alegre para palestrar no evento Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade em Direitos Humanos, promovido pela FACED em comemoração ao Novembro Negro. Hoje apresentamos a primeira parte da entrevista, que continua na semana que vem. Olá, Meg, bem-vinda ao Estação Cidadania. É um prazer te recebermos aqui. Então, pra gente começar, quem é a cidadã Meg Rayara Gomes de Oliveira? Gostei da cidadã. Então, eu sou uma travesti, eu sou travesti preta, eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, sou doutora em educação, eu trabalho com racismo e LGBTfobia, né? Enfim, e tô solta no mundo, assim, tentando problematizar a categoria de travesti, que é uma categoria que traz no seu bojo uma série de estigmas, né? Então, assim, é assim que eu me apresento. Sou travesti, preta, babadeira, casca de ferida, não tenho preguiça de arrumar confusão, né? E tento ocupar um espaço que tem sido negado pra gente na área, principalmente no espaço acadêmico, né? Que a academia tende a nos objetificar, mas não tende a nos ver como parceiras, né? Como produtora de conhecimento. A tua produção intelectual, ela engloba várias áreas, né? Engloba arte, educação, relações étnico-raciais e de gênero também. Isso. E como foi o teu caminho para decidir trabalhar sobre isso, assim? É um pouco da tua história. Então, na verdade, assim, tudo isso, essas questões que eu discuto, elas são resultados de incômodos, assim, sabe? De negações, assim. Então, enquanto sujeita pobre, travesti, negra, tudo isso são questões que eu não vivenciei na minha trajetória acadêmica, né? Então, eu fiz licenciatura em desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Durante os 4 anos de graduação, eu não tive contato com nenhum artista negro, nenhuma artista negra. A gente não discutiu arte africana, a gente não discutiu a influência da estética africana e afro-brasileira na temática que circulava em sala de aula. E quando eu saí da graduação, eu fui fazer uma especialização em História da Arte. E eu me senti muito enganada, assim, sabe? Eu me senti muito lesada pela instituição, porque quando eu fui trabalhar com arte moderna no Paraná, eu comecei a fazer um recuo, né, histórico, né, para poder mapear, né, os movimentos artísticos no Paraná. E eu cheguei num artista negro chamado João Pedro. Ele trabalhou em Curitiba entre 1806 e 1817. Sabe? E não se fazia referência a nenhuma obra dele, sabe? Aquilo eu fiquei muito incomodada. E aí eu fui pesquisar esse artista para saber qual que era a importância dele, por que ele não era discutido. E eu me deparo com uma situação de apagamento, mas um apagamento proposital, um apagamento que opera na lógica do racismo, né? Então, assim, se eu não toco nesse artista, ele simplesmente acaba sendo diluído, esquecido, né? E que é um processo muito mais eficiente, né? O apagamento ele é muito mais eficaz do que você atacar, porque se você ataca um artista, diz que ele não é importante, que ele não tem relevância, assim, nessa lógica aparece alguém para problematizar, para questionar, mas por que ele não é bom, por que ele não é importante? E quando eu não toco na existência dele, ele vai sendo esquecido. E isso me deixou muito incomodado, sabe? E a partir do João Pedro, eu comecei a ler, né, a pesquisar mais, a me debruçar mais sobre história da arte.
E eu fui me deparando com uma infinidade de artistas negros, sabe? Muito artista negro, muitas artistas negras. E essas pessoas não eram simplesmente lembradas. E foi esse incômodo que me motivou a pesquisar a arte africana e afro-brasileira. E a mesma coisa quando eu vou para a questão de gênero, né? Então, existe um processo de normalização de existências onde as pessoas brancas elas são colocadas como modelo de humanidade. Quando se fala, por exemplo, em mulher, a imagem que se desenha é uma mulher branca, jovem, cisgênera, fisicamente perfeita, de classe média. E se eu quiser colocar outras mulheres para conversar, eu tenho que adjetivar essas mulheres. Mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas. Então, são esses incômodos que vão fazendo com que eu me debruce sobre esses temas, né? Para questionar esses apagamentos, essas invisibilizações e principalmente a naturalização desses apagamentos, né? Porque como eu fico pensando como que determinados segmentos se propõem a ser universalistas, universalizantes, se determinados sujeitos não são lembrados, não são, assim, são silenciados de uma forma absoluta. Então, são esses incômodos que vão me colocar, né, diante desses temas. E quando eu fui para o meu doutorado, aí foi uma situação muito tensa, já começou na entrevista. Que quando eu disse que eu queria trabalhar com professores negros homossexuais, uma pessoa da banca me disse que eu não poderia fazer isso, porque eu tinha que escolher, ou eu discutiria gênero, ou eu discutiria raça, porque eu não poderia fazer as duas coisas de forma simultânea. E aquilo me incomodou muito, eu fiquei furiosa, assim, quando essa professora se posicionou dessa maneira. Eu não tinha uma base teórica consistente, eu não tinha como argumentar. Aí eu usei a minha trajetória de vida. Eu falei, eu não posso escolher o que eu sou, né? O racismo, ele incide sobre mim. A transfobia incide sobre mim. O classismo incide sobre mim. Então, eu sou um punhado de coisas. Então, como que eu posso abrir mão, né, de um marcador, né, que é constitutivo dessas realidades? E aí, assim, eu saí da entrevista já, assim, conformada que eu seria reprovado. Aí a minha orientadora, ela gostou, né, da minha postura e ela falou, vamos investir nessa pesquisa. E foi no início da pesquisa que eu me deparei com o conceito interseccional, né, e que é um conceito que vai permitir justamente que a gente discuta essas questões, assim, sabe? E eu fiquei muito satisfeito, assim, sabe, por conta dessa possibilidade, assim, sabe? Então, hoje, além de pensar naquilo que me incomoda, eu também penso nas estratégias de enfrentamento. E foi isso que eu discuti, né? Porque muitas pessoas também ficam, assim, me questionam a respeito de como eu consegui mover determinadas estruturas. E se eu estou movendo estruturas, eu estou falando de resistência. E isso, para mim, também é importante falar. Não é só falar dos obstáculos, né? Mas como a gente também consegue superar esses obstáculos, assim, sabe? Não é um pensamento prescritivo, não é buscar uma receita, mas é problematizar, né? Porque as pessoas vão se deparando com obstáculos e como esses obstáculos eles vão sendo passíveis, né, de serem movidos, assim. Então isso eu tenho pensado bastante nisso. E a tua tese, né, ela se chama O Diabo em Forma de Gente, Resistências de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação. E tu usou várias abordagens diferentes, né, nessa tua tese. Tu usou essa questão da interseccionalidade, né, e além disso tu fez uma autobiografia, né, ao longo da tua tese tu vai contando a tua história, as coisas que tu viveu e a relação disso com os autores, né, com a teoria da interseccionalidade. Então, eu queria saber como foi esse processo. Então, de novo, assim, são os incômodos, de novo, que vão me movendo. Então, quando eu comecei a fazer esse processo, nesse trajeto, eu não queria reforçar a norma da homossexualidade padronizada, também não queria reforçar essa norma da negritude, onde só se fala em homens heterossexuais, em mulheres heterossexuais, sabe? Então, tinha algumas questões que eu precisava dar conta, assim, sabe? E foi durante a minha banca de qualificação que a banca me enquadrou mesmo, me perguntou, cadê você na tese, onde é que está, como que você se aproxima da educação, por que você
mesmo sendo vítima de uma série de situações de constrangimento, porque que a educação era tão emblemática nesse teu debate. E aí, assim, e o nome da tese já era o diabo em forma de gente, ele já estava ali, porque assim, isso vinha de uma forma muito presente na minha vida, nesse processo de demonização que incidiu sobre mim. Desde muito criança, né, eu era classificada como essa pessoa que foge aos padrões, né, de corpo, e automaticamente existe uma relação muito próxima com o pecado, né, tanto pela questão da sexualidade quanto pela questão do pertencimento racial. Né? Então, muitas vezes eu escutava assim, as pessoas falando, mas é o capeta encarnado, é o diabo, esse moleque é o capeta, é o satanás e tudo mais, sabe? E eu não conseguia me ver nesse lugar assim, de uma forma depreciativa, porque eu não via que eu estava fazendo qualquer coisa que eu considerasse errado, que eu considerasse algo assim que poderia ser classificado dessa maneira. Eu estava tentando, assim, e essa consciência só foi desenvolvendo na idade adulta, e essa consciência também me ajudou na escrita da tese. Então, o que eu fazia era buscar um lugar no mundo, era reivindicar um lugar no mundo. Então, quando eu comecei a escrever, a pesquisar, eu falei, esse é o nome, o diabo em forma de gente vai aparecer, porque isso era o que... assim, era dessa maneira que muitas pessoas me classificavam. E quando eu fui para a banca de qualificação, um professor ele questionou muito, cadê o diabo na tua tese? Ele não aparece, você precisa justificar o nome da tese. E aí que eu escrevi o prólogo, aí eu faço, né, aí eu me coloco, né, eu me apresento dentro da tese. A minha vida, ela vai recortar todinha a tese, porque ela vai ser o fio de costura que vai unindo esses vários recortes, esses vários retalhos, né, que eu vou trazendo para conversar. E foi assim, ao mesmo tempo foi muito doloroso trazer essas histórias, e também foi um momento de exorcismo mesmo, sabe, de coisas que eu não tinha comentado muitas vezes, né, desse espaço que é a escola, né, e ao mesmo tempo que eu narrava situações de opressão, de perseguição, eu também me dava conta que eu estava desenvolvendo um mecanismo de enfrentamento, né, e esses mecanismos eles acabaram sendo o tempero que eu precisava colocar. E quando eu fui para campo, né, que eu fui entrevistar esses meninos, né, essas bichas pretas, né, para conversar comigo, conversar com os autores e as autoras que eu estava trabalhando, eu tinha alguns pontos que seriam emblemáticos. Era fundamental que essas pessoas estivessem trabalhando, lecionando, né, em escola pública, que se reconhecesse como pessoas pretas e se reconhecesse como bichas, ou como afeminadas, como, sabe, não esse corpo padronizado. E por conta e também tentar problematizar como essas pessoas exercem a docência, como que é a docência dessas pessoas que escapam a essas normas, né, padronizadas de corpo. E isso funcionou muito bem, assim, porque foram momentos de trocas muito intensas, assim. Eu acho que a tese ganhou muita consistência porque havia uma certa, assim, havia uma afinidade muito grande, né? Então, quando essas pessoas me falavam de alguma questão, eu não precisava ficar espremendo para poder entender o que eles estavam falando. Porque muitas das situações que esses meninos, né, essas bichas narram, eu vivenciei na minha infância, na minha adolescência. E mesmo a gente estando em espaços muito diferentes, em momentos diferentes, as histórias se repetiam, né? E as estratégias, elas acabavam sendo acionadas de uma forma muito solitária também, né? Então, isso é uma coisa que vai aparecendo assim, de uma forma quase que automática, né? À medida que eu chamo alguma questão para o debate, essa questão da falta de amparo da família, a falta de amparo da escola, a falta de amparo a falta de uma rede de sociabilidade no entorno, ela vai aparecendo.
E eu tive que tomar muito cuidado para não fazer uma tese de lamentação, né? Fazer um muro de lamentação. Agora vamos se agarrar e vamos sofrer todo mundo junto, porque a bicharada está se fudendo. E não era nada disso, né? Muito pelo contrário. E a tese ganhou, assim, ao mesmo tempo que a gente denuncia as situações, a gente se diverte muito, porque é uma tese que tem uma escrita muito particular. Sim, a linguagem, né, já desafia esse padrão da academia, que é todo, né, rebuscado, enfim. Sim, muito. E essa escrita muito conservadora, ela afasta, inclusive, as pessoas desse lugar, da troca. Né? E o ano passado eu fui convidada para para participar, para ser a conferencista no Instituto Federal de Gaspar, né, em Santa Catarina. Quando a instituição entrou em contato comigo, né, eu fiquei chocado. Eu falei, como assim? O pessoal sabe da minha existência, né, lá numa cidade pequena, numa cidade de ascendência alemã, uma população alemã muito grande. E aí a professora que me convidou, ela falou, não, Meg, quem colocou teu nome aqui para ser a conferencista foi um grupo de estudantes do ensino médio. Eu falei, mas, assim, sabe, eu fiquei muito curiosa para saber como que era isso. E a data coincidiu, tá? Eu tinha um evento, né, num outro estado, não lembro agora onde que eu estava. Mas eu falei, mas eu quero dar um jeito de passar aí. E aí eles conseguiram mover um pouquinho a configuração do evento e me abrir um espaço para eu fazer a palestra de encerramento do evento. Porque eu queria muito conhecer essas pessoas. E aí um menino e uma menina, né, do ensino médio, acho que do segundo ano, se eu não me engano, eles tinham lido a tese de cabo a rabo, assim, sabe? Eu fiquei, assim, assustada e a gente conseguia conversar a respeito da tese, ou seja, a linguagem ela era muito acessível. E depois eles foram me contando de outras pessoas, também do ensino médio, que se aproximaram da tese, que leram a tese, e isso me deixa muito feliz, porque ela está sendo lida por pessoas que ainda não estão na academia, ela é lida por pessoas, assim, sabe? Eu dou aula de desenho e pintura, né, lá em Curitiba. Esses dias a mãe de uma aluna minha, ela pediu, né, a tese, né, que ela foi transformada em livro, leu, assim, o livro, trouxe uma devolutiva, ficou muito, assim, tocada, né, com essa abordagem. E isso tudo para mim é eu considero isso uma vantagem muito grande, porque a gente rompe com essa linguagem, com essa escrita rebuscada, essa linguagem muito acadêmica, pesada, e a gente permite um diálogo com pessoas que não estão e pessoas que também não querem estar na academia, sabe? Eu acho que é uma vantagem que eu percebo da minha escrita, assim. Mil nações moldaram minha cara. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Meg Rayara Gomes de Oliveira, doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e a primeira travesti negra a se tornar professora universitária. Esta foi a primeira parte da entrevista com Meg, que continua na semana que vem. Estação Cidadania é uma realização do DETS, com a apresentação de Mariana Barcelos, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem. Mil nações